Estamos muito voltados para pensar simplesmente a partir do nosso quadril ou da nossa genitalidade. E parece que ao falar hétero, eu estou contrapondo uma genitalidade. E é justo o contrário. A raiz da palavra hétero que é justamente o diferente. Não é o alto, é o outro. Né? Não sou eu como autoconhecimento, mas é o heteroconhecimento. Falando no nível educacional, por exemplo, a heteroavaliação. É eu avaliar o outro. E a autoavaliação é eu me autoavaliar. O autoconhecimento é também autoavaliação. Mas quando eu avalio um outro, profissionalmente, por exemplo, ou pedagogicamente, o conhecimento é uma heteroavaliação. A partir do que eu sei, tenho as minhas bases, minhas raízes, minha cultura, o que seja, avalio o outro a partir daquilo. Então, por isso, hétero, que aqui a gente pode minimizar maximamente, e aí eu sei que é o contraponto, minimizar maximamente a dinâmica de que hétero foi uma palavra que não existia antes de se falar de sexualidade humana. Ela está aí desde sempre e indica o outro. Então, a apropriação dela dentro desse campo de linguagem e dentro desse grupo focal que necessariamente precisa falar de genitalidade, já que está falando de hétero, falar de sexualidade que está falando de hétero é seguir outro caminho que não é a proposta aqui. Então, essa dinâmica do heteroconhecimento é justamente saber que eu sei que eu existo, eu sei que eu estou aqui, porque existe um outro que diz que não sou eu. E é de novo o nível da filosofia, é de novo o nível do pensar sobre isso. Porque senão, e aí está, por exemplo, você falava da criança, do bebê, o bebê vai tendo uma heterorrealidade, uma realidade que ele não é a mãe, que ele já não está dentro da mãe, que não há um cordão umbilical, bem depois de nascer. Que ele vai entender que a ligação da criança, a sua ligação com o mundo, que passa pela fase de lactação, pela fase oral, e desde ali o seio da mãe, que é o mundo da criança, em que ele aprende, continua aprendendo o que é o mundo, o que é doce, o que é azedo, o que é salgado, o que é salobro, o que é pelo sabor, e o seio da mãe é a continuidade, em certo modo, né, daquele cordão umbilical que nutria e dava vida. Então, nesse sentido, nós como humanos temos essa dinâmica de só aos poucos saber que a nossa mãe, nesse caso, falando de uma gestação, não sou eu e eu não sou ela. Entende? Como menino ou como menina. E nesse nível que aos poucos a gente vai sabendo, por exemplo, e aí vem o gesto do sim e do não. Uma alusão possível, por exemplo, é esse do gesto do sim e do não. O primeiro sim que dizemos, gestualmente, é justamente no ato de amamentar. Quando a criança está sendo amamentada, ele está lá, dizendo sim. Mas, quando ela está saciada, satisfeita, e a mãe insiste em dar para ela o peito para que ela continue se amamentando, ela tira. E gestualmente, o sim e o não vem justamente do ato de amamentar. Enquanto eu estou saciado, eu já digo não. Enquanto eu não estou saciado, eu vou dizendo sim. Então, e não é uma metáfora, é uma praticidade, né? Está colocado. Toda criança diz sim quando está sendo amamentada. E toda criança recém-nascida diz não quando se sente saciado e já não quer mais. E aí essa negação que ele faz ao seio da mãe, em níveis, claro, naturais de relação psicossocial e o que seja, psicointerativa, a dinâmica de que ele aprenda a dizer não, que diz não, por que estão me colocando uma coisa que eu não quero? Quem é esse que está colocando algo que eu não quero? Eu já sei que eu não quero, estou saciado, mas vem algo que não sou eu, que vem de fora de mim e me coloca, e eu digo não, e eu rejeito, e eu não sugo, eu não absorvo, eu não trago para mim aquilo que existia, que eu pensei que era eu também. Então, essa dinâmica, como você mencionou, da relação, quando vem um outro, toca tudo isso, como símbolo e como realidade. Isso sim. E a dinâmica do hétero como identidade, a identidade do outro, o heteroconhecimento, ele é tão importante como o autoconhecimento. Justamente porque conhecemos o outro a partir do tanto quanto nós nos conhecemos. Nós não podemos saber o que é, por exemplo, amizade com outro, se eu não sou o meu primeiro amigo. Eu não posso saber o que é benevolência do outro, se eu não tenho em mim não só o conceito, mas a prática da benevolência. E aí eu reconheço que o outro é benevolente, porque eu sou benevolente também. Senão eu vou dizer, que coisa estranha ele fez comigo. Do nada me deu um abraço quando eu achei que ele ia me dar um murro.
Quando eu achei que ele ia ter um gesto violento, ele teve um gesto de afabilidade. Se eu não sei o que é afabilidade, eu que vou dar um murro nele por ter me abraçado quando eu esperava que ele me desse um murro, por exemplo. Entende? Então, essa dinâmica... E aí eu pego uma questão mercadológica, uma questão de consumo. Talvez essa dinâmica do consumo, como temos hoje, socialmente colocado, como questão econômica, mas como questão de estilo de vida, em que o consumo deixou de ser um fim para ser um meio. E o consumo, por exemplo, do tema autoajuda. E não estamos, infelizmente, ainda capacitados a criar bibliografias suficientes para, junto com a autoajuda, e aqui eu não estou negando que ela pode sim ajudar as pessoas que acreditam que precisam primeiro se ajudar, uma proporcionalidade. Onde estão nas nossas livrarias, comércios, e-books, o tema da heteroajuda? Nós não temos sessões de heteroajuda como bibliografia e autores que cientificamente estão trabalhando sobre esse tema em comparação proporcional quanto à autoajuda. Você se ajuda, tá? E depois disso? Não, depois disso nada mais. Não temos bases grandes de bibliotecas comerciais, falo, não bibliotecas e livrarias identitárias que sabem que conhecimento querem popularizar, divulgar, expandir. E, nesse sentido, as sessões de livrarias que têm autoajuda podem, para ontem, por exemplo, pegar esse outro nicho e dizer, uma vez que você já se conhece, vamos conhecer o outro e, ao conhecer, amá-lo e, ao amá-lo, servi-lo. E nisso eu também me realizo. Então, enquanto eu não encontrar livrarias comerciais que coloquem a heteroajuda no mesmo patamar da autoajuda, vamos continuar precisando falar sobre isso. Nós, os jovens.